Prepare-se para descobrir segredos que você jamais imaginou sobre Jesus Cristo. Você sabia que existem conhecimentos sobre ele que foram ocultados deliberadamente? 5 conhecimentos profundos, revelações assustadoras e até chocantes que não estão na Bíblia como a conhecemos hoje. Essas verdades mexem com a essência da nossa existência, questionam aquilo que sempre foi ensinado e desafiam o entendimento comum sobre quem Jesus realmente foi. O que aconteceria se eu te dissesse que esses ensinamentos poderiam mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual e sua própria fé? Imagine a sensação de descobrir algo tão poderoso que poderia abalar as fundações daquilo que você acredita. Isso é o que você está prestes a entender, e eu te garanto, o que vem a seguir pode não ser o que você espera. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos mergulhar em uma jornada intensa e reveladora. Agora pense comigo, por que esconderiam esses conhecimentos? O que poderia ser tão transformador, tão impactante, a ponto de serem varridos das Escrituras e guardados longe dos olhos do mundo? Não é intrigante imaginar que a verdade sobre Jesus, aquele que moldou o curso da história, possa ser muito mais profunda e misteriosa do que aquilo que nos foi ensinado? A verdade é que esses conhecimentos perdidos tocam em aspectos espirituais tão poderosos que poderiam ter alterado completamente o caminho da humanidade. E se essas revelações tivessem chegado até nós sem censura, como seriam as nossas crenças, as nossas práticas espirituais? Esses 5 ensinamentos escondidos carregam uma sabedoria ancestral, um poder oculto que pode ser assustador para muitos, mas libertador para aqueles que têm coragem de conhecê-lo. Você já se perguntou o que mais foi silenciado ao longo dos séculos? Por que certas informações são simplesmente apagadas da história? Nos próximos momentos, você vai começar a ver as peças desse quebra-cabeça sombrio se encaixarem. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode virar suas crenças de cabeça para baixo. O primeiro conhecimento perdido é algo que desafia a nossa compreensão comum sobre a natureza divina de Jesus e da própria humanidade. Jesus ensinava que o reino de Deus não está fora de nós, mas dentro de cada um de nós. Esse ensinamento, que ecoa em textos apócrifos e evangelhos considerados heréticos, como o Evangelho de Tomé, foi deliberadamente omitido da Bíblia que conhecemos. O que isso significa? Ao invés de um Deus distante, separado e inacessível, Jesus queria que compreendêssemos que a centelha divina está presente em cada ser humano. Ele ensinava que cada um de nós possui o poder de se conectar diretamente com essa força divina, e mais do que isso, que não precisávamos de intermediários para acessar essa conexão. Era uma mensagem de empoderamento espiritual. Mas por que então esconder algo tão poderoso? Imagine o impacto que isso teria na estrutura da fé organizada. Se o poder e a divindade estivessem acessíveis a todos, como as instituições religiosas lidariam com a perda de controle sobre a espiritualidade das massas? Essa é a razão pela qual muitos acreditam que essa verdade foi apagada das Escrituras. Ela dava às pessoas o poder de serem autossuficientes espiritualmente, sem depender de dogmas ou autoridades religiosas. Quando Jesus disse, "O reino de Deus está dentro de vós", ele estava revelando um caminho espiritual muito mais profundo do que apenas seguir regras e rituais. Ele estava apontando para o desenvolvimento de uma consciência elevada, onde cada pessoa seria capaz de acessar o divino por meio de sua própria jornada interna. Esse ensinamento não era sobre seguir uma religião, mas sobre a realização espiritual individual, algo que muitas vezes foi sufocado ao longo dos séculos. Esse é o primeiro conhecimento perdido. O poder espiritual dentro de nós foi encoberto, desviado para fora, quando, na verdade, a verdadeira transformação vem de dentro. Ao compreender esse primeiro conhecimento, somos forçados a repensar nossa relação com o divino, e até mesmo com o conceito de salvação. Jesus não estava apenas apontando para um futuro celestial distante, mas para um despertar espiritual presente e acessível agora. Isso muda tudo. Significa que as barreiras entre o sagrado e o profano não existem, e que a separação entre nós e Deus é uma ilusão criada ao longo do tempo para manter o poder nas mãos de poucos. A ideia de que Deus habita dentro de nós, que a divindade é inerente a cada ser humano, é revolucionária. Pense nas implicações disso. Se realmente aceitarmos que temos dentro de nós o poder divino, como isso afetaria nossa maneira de viver? Nossas escolhas diárias, nossas relações, nossa moralidade?
tudo seria impactado. Não haveria mais necessidade de buscar fora o que já existe dentro. E é exatamente essa autonomia espiritual que muitos acreditam que a Igreja, ao longo da história, tentou evitar. Esse ensinamento, perdido nas sombras da história, também nos convida a questionar nossas próprias limitações. Quantas vezes nos sentimos desconectados, impotentes, esperando por uma intervenção divina? Jesus estava dizendo que não precisamos esperar. O poder, a capacidade de transformação e o despertar espiritual já estão presentes em nós. Ele queria que soubéssemos que somos capazes de nos curar, de encontrar a paz interior e de nos conectar diretamente com o divino. Essa verdade foi abafada porque tira a dependência de instituições e líderes religiosos, devolvendo às pessoas a responsabilidade de sua própria jornada espiritual. E essa autonomia, esse empoderamento, pode ser assustador para aqueles que sempre acreditaram que o caminho para Deus passa por regras impostas e autoridades externas. Então, o que faríamos se realmente acreditássemos nisso? Se colocássemos em prática esse ensinamento perdido de Jesus, como mudaria nossa vida? Essa é a questão que cada um de nós deve refletir. Afinal, se o divino está dentro de nós, o que nos impede de acessar essa verdade agora mesmo? O segundo conhecimento perdido de Jesus é igualmente profundo e talvez ainda mais inquietante. A ideia de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para outra forma de existência. Para Jesus, a morte física era vista como uma passagem, uma ponte entre dimensões da consciência, e não como o término de nossa jornada espiritual. Esse ensinamento desafiava a visão convencional da vida e da morte, oferecendo uma compreensão muito mais ampla e espiritual do que acontece além da nossa experiência terrena. Nos evangelhos apócrifos e textos antigos, há menções de que Jesus falava sobre múltiplas existências e a continuidade da alma após a morte. Ele mencionava que a alma não morre, mas viaja por diferentes reinos de consciência, passando por experiências que ampliam sua sabedoria e purificam seu ser. A morte, para ele, era um renascimento, uma oportunidade de expansão espiritual, e não algo a ser temido. Esse conhecimento é especialmente chocante porque, ao longo dos séculos, o conceito de vida após a morte foi muitas vezes associado ao julgamento final, ao céu ou ao inferno, lugares fixos para onde as almas são destinadas de acordo com suas ações em vida. No entanto, os ensinamentos originais de Jesus apontavam para algo muito mais dinâmico e transformador. A alma, após a morte, continua sua jornada em direção ao despertar espiritual completo. O ciclo de nascimento e renascimento, presente em várias culturas e tradições espirituais antigas, parece estar conectado ao que Jesus realmente entendia sobre a nossa evolução espiritual. Agora, pense nas implicações disso. Se a morte não é um fim absoluto, mas uma transição, o que isso diz sobre o medo que muitos de nós carregamos? E mais importante ainda, o que isso diz sobre a nossa responsabilidade em vida? A mensagem de Jesus não era sobre viver com medo do castigo eterno, mas sim sobre compreender que esta vida é apenas uma parte de um ciclo maior de crescimento espiritual. Esse conhecimento foi deliberadamente abafado porque, se as pessoas compreendessem que a vida continua após a morte em múltiplos níveis, a relação com o medo do inferno, do julgamento e das penalidades eternas seria drasticamente transformada. As instituições perderiam o controle emocional que esses conceitos impõem sobre seus seguidores. Ao invés de viver com medo, as pessoas viveriam com o objetivo de evoluir espiritualmente, entendendo que cada vida, cada experiência, contribui para seu desenvolvimento como alma. O segundo conhecimento perdido, então, é uma chamada à libertação do medo da morte. A morte não é o fim, é apenas o começo de outra fase. E assim como o primeiro ensinamento, esse também devolve às pessoas o poder de suas próprias vidas e jornadas espirituais, sem as amarras do medo imposto. O terceiro conhecimento perdido de Jesus vai além do que muitos de nós estamos preparados para aceitar. Ele ensinava que somos co-criadores da nossa realidade e que a nossa fé e intenções têm o poder de moldar o mundo ao nosso redor. Esse ensinamento é revolucionário porque coloca a responsabilidade sobre a forma como vivemos diretamente em nossas mãos. Jesus frequentemente falava sobre o poder da fé, mas não no sentido tradicional de apenas acreditar em algo.
Ele dizia que a fé, combinada com a intenção consciente, era capaz de transformar a realidade material. Nas escrituras que foram removidas ou ignoradas ao longo do tempo, há relatos de Jesus dizendo que tudo o que pedirdes com fé será concedido, e que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para lá, e ela se moverá. Mas o que isso realmente significa? Para Jesus, a fé não era uma simples crença passiva em um poder divino distante. Era uma força ativa, uma energia que, quando alinhada com a intenção e a ação, tinha o potencial de manifestar milagres, mudar destinos e criar novas realidades. Esse conhecimento perdido foi ocultado por um motivo claro: ele dava poder demais ao indivíduo. Se as pessoas compreendessem que tinham o poder de influenciar suas vidas e circunstâncias através de sua fé, intenção e ação, elas não precisariam depender de autoridades religiosas ou de sistemas externos para guiá-las ou controlá-las. As palavras de Jesus não eram sobre submissão a uma força superior, mas sobre parceria com o divino. Ele nos ensinava que o universo responde às nossas intenções e à nossa fé, e que somos co-criadores junto com Deus. Imagine as implicações disso. Se soubéssemos que cada pensamento, cada sentimento, cada intenção que emanamos tem um impacto direto em nossa realidade, como viveríamos? Como encararíamos nossos desafios, nossas dificuldades? Jesus queria que entendêssemos que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de acreditar e agir de acordo com essa crença. A realidade externa, segundo seus ensinamentos, é uma manifestação do que acontece internamente. Se desejamos mudanças em nossas vidas, precisamos primeiro mudar dentro de nós mesmos. Esse terceiro conhecimento perdido revela o quanto somos poderosos como seres espirituais. O que parecia ser um milagre nas mãos de Jesus não era algo inacessível a nós, mas um reflexo de nosso próprio potencial divino. Ele não queria ser adorado como alguém separado e especial, mas nos mostrar que podemos acessar o mesmo poder, desde que estejamos conscientes do nosso papel como co-criadores. Esse ensinamento foi retirado porque desafiava as estruturas de controle. Se todos soubessem que têm o poder de moldar suas vidas, que têm a capacidade de manifestar mudanças, onde ficaria o controle das instituições sobre o destino das pessoas? Compreender este conhecimento nos dá liberdade. Ele nos lembra que a nossa realidade não é um destino fixo, mas um campo dinâmico de possibilidades que respondem à nossa fé e intenção. O quarto conhecimento perdido de Jesus toca em um dos mistérios mais profundos da espiritualidade e da própria essência humana. Ele ensinava que a verdadeira natureza do ser humano é divina e que fomos criados para evoluir até nos tornarmos um com Deus. Esse ensinamento aponta para algo muito mais grandioso do que o simples seguimento de preceitos religiosos. Ele revela que a jornada espiritual não é apenas sobre a salvação, mas sobre a integração total com o divino, alcançando uma união plena com o Criador. Jesus frequentemente dizia, em textos que não chegaram às escrituras canônicas, que vós sois deuses, e que a essência de Deus reside dentro de cada um de nós. Ele não via a humanidade como seres separados de Deus, mas como expressões do divino em forma material, temporariamente adormecidos em relação à nossa verdadeira natureza. A ideia aqui é profunda. Estamos em um processo de despertar, de nos lembrar de quem realmente somos e do nosso potencial infinito como seres espirituais. Esse conhecimento foi suprimido porque desafiava diretamente as estruturas religiosas que dependiam da ideia de que o ser humano é inerentemente pecador, distante de Deus, e que a salvação só poderia ser alcançada através de intermediários e rituais. Ao contrário, Jesus ensinava que a nossa verdadeira missão espiritual é despertar para essa divindade interna e, por meio dessa compreensão, evoluir espiritualmente até nos tornarmos um com o divino. Ele não nos via como seres condenados à separação eterna de Deus, mas como seres em um caminho de retorno à fonte original. Pense nas implicações disso. Se somos, de fato, expressões do divino, isso significa que temos dentro de nós um potencial espiritual ilimitado. Nossa missão não é apenas obedecer a regras religiosas, mas evoluir conscientemente, expandir nossa consciência e viver em harmonia com essa essência divina. Esse conhecimento nos leva a questionar o conceito de pecado, de culpa
e até mesmo de redenção. Jesus não estava preocupado em nos salvar de um destino eterno de condenação, mas em nos mostrar como recuperar o nosso estado original de divindade, em nos lembrar que fomos criados para ser como Ele, filhos e filhas de Deus, capazes de manifestar o divino em tudo o que fazemos. Esse quarto conhecimento perdido também nos dá uma nova perspectiva sobre o que significa seguir Jesus. Não se trata de adorar sua figura, ou apenas seguir suas palavras, mas de vivenciar o caminho que ele traçou, um caminho de despertar espiritual, de consciência elevada, de união com Deus. Quando Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, ele estava apontando para esse processo de reconexão com a divindade interna que todos nós compartilhamos. Esse ensinamento foi silenciado porque tirava o poder das instituições e devolvia às pessoas o seu verdadeiro propósito espiritual, evoluir até se tornarem uma expressão viva do divino. Aceitar esse conhecimento transforma completamente a forma como enxergamos a nossa existência. Não somos apenas humanos lutando para alcançar o favor de Deus. Somos seres divinos em um processo de despertar, prontos para nos reunirmos com a fonte de tudo o que é. O quinto e último conhecimento perdido de Jesus é sem dúvida o mais inquietante de todos. Ele ensinava que o verdadeiro céu não é um lugar distante para onde vamos após a morte, mas um estado de consciência que podemos alcançar ainda em vida. Esse ensinamento muda completamente a visão tradicional de céu e inferno, desafiando séculos de crenças sobre a vida após a morte. Jesus queria que compreendêssemos que o reino dos céus não era um lugar físico reservado apenas para os justos, mas uma dimensão de paz, amor e iluminação que podemos acessar aqui e agora, através de nosso despertar espiritual. Nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, Jesus diz: "O reino de Deus está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem." O que ele queria dizer com isso? Que o céu, ou o reino de Deus, não é algo que está além de nossa compreensão ou alcançável somente após a morte, mas uma realidade espiritual presente em todo lugar, oculta apenas por nossa ignorância e falta de percepção espiritual. Para Jesus, a chave para acessar esse estado era a transformação interna, o despertar da consciência para uma verdade mais elevada. Esse conhecimento nos leva a questionar o que realmente significa viver em paz, harmonia e comunhão com Deus. Jesus ensinava que, ao purificarmos nossa mente e coração, e ao nos libertarmos dos apegos materiais e dos desejos egoístas, poderíamos experimentar essa morada celestial aqui mesmo na terra. O céu, portanto, não era um destino distante, mas um estado de ser, um estado de plenitude, sabedoria e conexão profunda com o divino. Imagine o impacto desse ensinamento se ele não tivesse sido oculto. As pessoas não viveriam suas vidas apenas esperando pela recompensa após a morte, mas se dedicariam a alcançar essa elevação espiritual enquanto ainda estão aqui. Isso teria transformado completamente a forma como as pessoas se relacionam com a vida, com suas ações e até mesmo com os outros. Jesus queria que compreendêssemos que o céu não é uma recompensa futura, mas uma possibilidade presente, acessível para todos aqueles que buscam a iluminação espiritual. Esse quinto conhecimento foi intencionalmente abafado pelas instituições religiosas, porque ele retirava o poder do conceito de punição eterna e redenção através de intermediários. Se as pessoas entendessem que o céu era um estado de consciência, uma experiência espiritual que podemos viver agora, as estruturas de controle baseadas no medo e na promessa de salvação pós-morte se tornariam irrelevantes. A verdadeira mensagem de Jesus não era sobre condenação ou salvação futura, mas sobre transformação espiritual imediata e presente. O quinto conhecimento perdido, então, nos convida a uma reflexão profunda. O que estamos esperando? Se o céu está disponível a todos nós, por que continuamos a viver presos em sofrimento, angústia e desconexão? Jesus nos mostrou o caminho para essa realidade espiritual elevada. Um caminho de amor, compaixão, perdão e autodescoberta. Tudo o que precisamos fazer é despertar para essa verdade, e o céu estará diante de nossos olhos, aqui e agora. Esses 5 conhecimentos perdidos de Jesus Cristo revelam uma verdade muito mais profunda e transformadora do que aquilo que nos foi ensinado ao longo dos séculos.
Eles nos mostram que o poder está dentro de nós, que a vida e a morte são parte de uma jornada maior, e que o céu é um estado de consciência que podemos alcançar agora mesmo. Jesus não veio apenas para nos ensinar sobre regras e rituais, mas para nos libertar espiritualmente, nos lembrar da nossa divindade e do potencial imenso que carregamos. Se essas revelações mexeram com sua visão de espiritualidade, se fizeram você questionar tudo o que sabia sobre Jesus e sua mensagem, então esse é apenas o começo. Imagine o que mais foi escondido de nós, o que mais pode mudar sua maneira de enxergar o mundo e sua própria vida. Não deixe que esses conhecimentos sejam esquecidos novamente. Curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas verdades impactantes e se inscreva no canal para continuar essa jornada de descoberta e despertar espiritual. Juntos, vamos explorar mistérios antigos e revelações que podem mudar tudo.